pessoal, eu sou a professora Nívia, do PPGEL, e neste vídeo nós vamos fazer mais uma entrevista com uma egressa, no caso, para falar um pouquinho do programa para nós, da experiência que ela teve no nosso programa. Então, eu vou conversar hoje com a Paula Zarte Padilha, vou falar um pouquinho, uma mini bio da Paula, e depois a gente começa a conversar. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Nívia? Bom, a Paula é Paula Zarte Padilha, já apresentei. Ela é mãe da Carolina, que é importante, né? E é jornalista em Curitiba, graduada pela Universidade Positivo, em Comunicação Social, é mestre em Linguagens e Tecnologia pelo PPGEL, trabalha com jornalismo sindical e assessoria de comunicação institucional vinculada aos movimentos sociais, e atualmente é diretora executiva no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e também na Federação Nacional dos Jornalistas. Bom, Paula, então seja bem-vinda, é um prazer conversar com você. E vamos iniciar você falando um pouquinho da sua passagem pelo PPGEL, a motivação para fazer o curso, como é que você chegou até o PPGEL, já faz um ano da sua defesa, né? Só lembrando que a Paula foi me orientando, então é um prazer estar conversando com a Paula. O programa de linguagens, assim, eu cheguei até ele através de um meu professor da graduação, né, que é o Marcelinho, que ele é professor do PPGEL, ele é da outra linha de pesquisa, né, a gente percebe que dentro do programa do PPGEL, tem muitos jornalistas, né, e que eles vão para a linha de pesquisa de estéticas, mas eu tinha a intenção de estudar discurso, e eu fui para o multiletramentos, discurso e processo de produção de sentidos, né? E aí que eu encontrei e notei, assim, que os meus colegas são mais, assim, da área de letras, né, de linguística, e foi um aprendizado muito grande, assim, né? Já desde as disciplinas, assim, que são muito provocativas no sentido de promover a sua dedicação, né? Elas são bem são rígidas, né? São puxadas. Eu estava aí, eu me graduei em jornalismo. A minha colação foi em 2004, né? E eu passei todo esse tempo assim sem retornar para a academia, né? Então, já fui para um mestrado, assim, que dispor de uma dedicação, assim, para cursar as disciplinas, que não é só o fato de estar nas aulas, mas de fazer as leituras, de participar dos seminários, de fazer os fichamentos, de passar por esse processo de leitura teórica, que ele é muito importante, né, e que vai abrindo as cortinas, assim, eu costumo usar essa expressão, assim, para minha relação com o mestrado, que é abrir as cortininhas do cérebro, sabe, porque é muito importante essa troca, essa profundidade, conforme as disciplinas foram ocorrendo, e como eu vim de outra área, né, fica muito evidente a possibilidade dessa interdisciplinaridade, porque eu considero que me apropriei de uma teoria que até então eu desconhecia, né? E fala um pouquinho, então, sobre a sua pesquisa, como foi esse processo, e como que você chegou ao programa, com um determinado objeto, e foi desenvolvendo. Eu entrei, então, no processo seletivo ali de 2017, eu encerrei agora, a minha defesa foi em março de 2019, e desde o início, assim, eu tive esse privilégio, posso dizer, de não ter o meu objeto totalmente modificado, né? Então, desde que eu entrei já apresentando uma proposta de pesquisa, já era direcionada a que o objeto de pesquisa fossem notícias sobre as ocupações por moradia, né? Teve um pequeno deslocamento, assim, do objeto, porque eu apresentei uma proposta direcionada aqui para o Paraná, relacionada a uma ocupação por moradia daqui, mas no decorrer da pesquisa, a gente acabou deslocando aí para falar sobre a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, né? E durante todo o espaço-tempo que essa ocupação existiu. Então, a gente utilizou aí a perspectiva do Círculo de Bakhtin, acionamos esses conceitos para fazer uma análise dialógica de discurso, né, com base nos processos de interação, né, e o objeto eram notícias sobre essa ocupação. Então, a gente pôde abordar para fazer análise, não só essa materialidade das notícias, mas também dos comentários que esses leitores promoviam nessas notícias. Então, a gente utilizou vários conceitos teóricos, assim, bakhtinianos mesmo,
que ficaram fundantes aí na estrutura da dissertação, né? Como, por exemplo, a gente utilizou para descrever o objeto, esse entendimento do cronotopo, né, do espaço-tempo, da discussão da moradia, do entendimento de moradia na nossa história, né? A gente utilizou também no debate assim esse foco, esses dois focos que existem, esses dois cronotopos, né, que a gente apontou ali, que é a questão de como propriedade privada e como a sua função social, né? Aí trabalhamos também para observar, para olhar para essas notícias e para essas abordagens sobre como os sujeitos sem teto constituíam sua identidade a partir da forma como eles são referenciados nas notícias e nos comentários de leitores, e também, né, esse movimento aí dessa construção identitária a partir desses comentadores, desses leitores, e essa contranarrativa aí dos sem-teto, assim, né? Então, o que a gente também pôde apresentar nessa pesquisa é justamente essas dimensões, né, que a questão da moradia, ela é enunciada aí pelo MTST como direito, mas ela discursivamente ela é entendida, né, como sobre todos esses aspectos de que é uma luta criminalizada, sobre a função da propriedade. Então, são diversas abordagens que a gente percorreu, assim, né, teoricamente, esse contexto histórico, acionando esses conceitos aí do Círculo de Bakhtin para promover uma análise interacionista, que não é a partir de categorias, né, é a partir de regularidades, e que a gente foi pincelando e apresentando esses dados para construir a pesquisa. Bacana, bacana. Sua pesquisa mostra esse caráter do PPGEL, que, embora seja um curso de mestrado na área de letras, possibilita esse diálogo, não é? Entre diversos campos do conhecimento, sobretudo dentro da linguística aplicada, que a gente desenvolveu essa pesquisa, para pensar esses outros campos, esses outros saberes, e como há possibilidades para aqueles que têm intenção de pensar a linguagem, né? Não só quem está nas letras, mas o jornalista, enfim, quem trabalha com artes visuais. Então, bem interessante mesmo, né, Paulo? Poder fazer esse diálogo com esses campos. Então, e como a sua pesquisa, vamos pensar isso que eu estava dizendo agora, da relação da sua pesquisa com a tua prática, não é? Porque ela tem a ver com o trabalho do jornalista, com o métier, né? Então, claro que a gente pode estudar textos jornalísticos do ponto de vista da linguística, enfim. Mas você fez de um lugar privilegiado, de um ethos de jornalista, que é o lugar que você ocupa enquanto profissional. Então, eu pergunto para você como a sua passagem pelo PPGE, a sua pesquisa alterou ou ampliou a sua prática profissional. Acho que isso é importante, não é? Embora seja um curso de mestrado acadêmico e não é um mestrado profissional, mas como que ele incidiu na sua prática, que caminhos ele abriu, essa pesquisa, para você dali por diante? Eu entendo que não só a pesquisa, né, mas todo o trajeto ali, todo o processo do programa de mestrado nesses 2 anos, assim, enriqueceu muito o meu processo de formação, a minha forma de olhar, a minha forma de me entender como sujeito no mundo, né, eu de fato, eu comecei a observar as coisas da vida a partir de uma perspectiva bakhtiniana. Se a gente for pensar que são estudos de linguagem, uma filosofia da linguagem, né, tudo começa a ter sentido, a se construir sentidos a partir dessa proposta, né? E isso me alterou, assim, profundamente como sujeito no mundo, como pessoa na minha individualidade, nas minhas relações de trabalho. Então, tudo isso foi ampliando, assim, a minha formação mesmo, né? E a minha formação na minha profissão, e nesses locais onde eu transito, que não é exatamente uma redação de jornal, né? Quando você você trabalha com instituições que são aí, ou do terceiro setor, ou do ambiente sindical, a sua forma de atuação profissional, ela é a partir de um ponto de vista, né? Você se enuncia de uma forma diferenciada, você não busca a pretensa neutralidade do jornalismo, e todos esses elementos, eles contribuem para que você consiga
enxergar as coisas de uma forma que você consegue desempenhar de uma maneira mais apropriada todas as funções que você tem que executar, né? Até como dirigente sindical, por exemplo. Então, assim, o fato de você olhar para os objetos desse lugar de onde eu falo, que é do discurso, né? De olhar para as narrativas, para os discursos, para como as coisas se constroem no mundo, como os sujeitos estão aí relacionados com essa perspectiva identitária. Então, todos esses processos que a gente trabalhou no percurso do mestrado, no percurso da pesquisa, eles me alteraram a forma como eu me enxergo e como eu me anuncio como sujeito no mundo, assim. Então, tudo faz parte do que eu sou, assim, profissionalmente, de como eu interajo com as outras pessoas, de como eu ocupo esses espaços, né, esses espaços políticos, até como dirigente sindical. Então, toda essas contribuições teóricas têm muito valor também nesse sentido de como eu passei a construir sentidos no mundo e como isso é visibilizado pelas pessoas que acompanham o tipo de trabalho que eu faço também. Então, essa lógica essa perspectiva interacionista, assim, né, ela se estende por todas as áreas onde eu atuo, assim, né, e também como profissional jornalista, né, eu acho que é muito significativo você ter essa noção que todo o trabalho que você desempenha é um objeto no mundo que pode ser passivo de análise ali, né? Pode se materializar em pesquisas, que pode se materializar em transformações sociais, né? Porque eu acho que a gente está falando de um lugar também de busca da transformação social, né? Que a gente não constrói, quando a gente está nessa área de atuação, a gente não constrói uma pesquisa somente para materializar dados, né? A gente prevê uma transformação uma transformação nas coisas do mundo, nas coisas da vida, né? Esse é o princípio Lacaniano, né? Trabalhar com o mundo cognitivo, o mundo da cultura, a partir do mundo ético, do lado ético da vida, não é? Isso é importante, que nossa pesquisa seja responsiva à vida, como diz o Moita Lopes, né? Que tenha relação com os problemas de linguagem, que sejam significantes para os sujeitos, não é? Que estão sofrendo também no mundo, né? Tem essa perspectiva também dentro da linguística aplicada, de pensar a linguagem num contexto situado. Bom, Paula, e agora, assim, daqui para frente, não, faz um ano aí que você já defendeu o seu trabalho, quais são as perspectivas aí de futuro acadêmico, profissional, projetos, né? Claro, agora estamos no momento que a gente quer, primeiramente, passar por isso tudo, né? Nessa fase de pandemia, a gente quer poder retomar algumas coisas, mas o que você... E também como tem sido esse momento, né? Eu acho que tem sido um momento também de espaço para leituras, para pensar sobre essa questão, né? O que fazer em termos de pesquisa, de continuidade. A minha passagem, assim, pelo mestrado, depois de tanto tempo da minha graduação, assim, né, me abriu, assim, para pensar que sobre a importância, né, dessa dimensão acadêmica na minha vida, do estudo, da pesquisa, e de como as coisas se relacionam com as coisas do mundo, né. Então, desde que eu saí do mestrado, eu já saí com essa intenção de tentar, né, ir para essa próxima etapa do doutorado, né. Eu cheguei aí a cursar, agora eu parei durante a pandemia, mas eu passei 1 ano e meio cursando alemão para conseguir participar desses processos seletivos de doutorado também de linguística, né, que tem essa exigência adicional de outra língua, de uma terceira língua, né. Eu pude atuar também como pesquisadora com esses conhecimentos aí, a partir dessas perspectivas teóricas e de contato, assim, com o PPGEL também, eu pude utilizar esses métodos de pesquisa para um monitoramento que a gente desenvolve lá na FENAGE, né? Então, a gente aplicou lá uma metodologia para criar um monitoramento de ataques contra jornalistas, e toda essa base de dados, ela fomenta outras pesquisas também, né, de jornalismo, com esses dados, com
com essa conjuntura específica que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu com mais o meu colega que a gente desenvolve esse monitoramento, a gente também se inscreveu para apresentar um trabalho no seminário de pesquisa em jornalismo. Então, existe... não estou, entre aspas, parada academicamente, né? A gente consegue trabalhar nessas diversas instâncias a questão da pesquisa, e agora, nesse ano, mais especificamente direcionado aí dedicado à pesquisa em jornalismo mesmo, mas utilizando também essas metodologias da linguística, né, do discurso, e a minha intenção sempre assim, eu não sei agora nesse momento, mas quando as coisas se estabilizarem, não sei se eu posso utilizar esse termo, mas eu pretendo também tentar um doutorado e não parar, assim, né? Porque para mim é uma dimensão muito importante. Eu estou aqui em casa, em home office, com a minha filha, eu trabalho muito, eu tento ali minimamente conseguir fazer com que minha filha tenha um mínimo desempenho escolar possível, mas eu também não cobro muito ela. Mas nesse meio tempo, assim, o meu lazer é muito ler teorias, né? Então eu trouxe também para minha vida essa prática de ler textos teóricos, e eu sempre estou muito motivada para entender esses processos. Então eu não tenho como não pensar num futuro próximo também chegar aí a tentar um doutorado e continuar, né, essa dimensão acadêmica que é tão importante em todas as outras relações assim que eu desempenho na minha vida pessoal e profissional. Bom, faço votos que as coisas se encaminhem, porque você gosta, a gente sabe, né? Muito bacana quando a gente vê que o orientando gostou, né? Gostou da teoria o exercício teórico não é uma cachaçinha, né? A gente começa a gostar, começa a relacionar, ainda mais o dialogismo aí, a gente abre para discutir com outras teorias e realmente a gente se apaixona. É muito bom quando a gente se apaixona pelo que a gente... Não, nas horas vagas, assim, também, eu tô sempre assim, me mandem, eu não chego a anunciar, né, me mandem seus textos, né, me mandem seus projetos, mas eu tô sempre disponível para fazer uma, entre aspas, né, sem pretensões de estar nesse local da orientação, mas, tipo, de fazer uma leitura dedicada para quem tem interesse aí em participar de programas de mestrado, né? Eu estou sempre aí com essa intencionalidade aí de contribuir, assim, né? Tipo, eu gosto de ler os projetos das pessoas, os textos teóricos, de dizer, assim, fazer se a gente for falar de jornalismo, né, fazer uma editoração, uma revisão, mas no caso aí é quase que uma orientação, né, tipo, ficar se metendo no projeto dos outros, eu gosto. Mas aí eu acho que é alguma coisa com a docência, com essa coisinha aí que pode ir para frente, né? É uma perspectiva, né? Pode se abrir também para estar fazendo essas coisas. Paula, então, por fim, então, assim, o que você diria, não é, para quem pretende ingressar no mestrado, em estudos de linguagem, na área de letras, especificamente no PPGE? Nós estamos no momento agora de processo seletivo. Esse ano mudamos um pouco em virtude da pandemia, então nós teremos só o projeto, não haverá prova. Então, acredito que teremos muitos projetos, não é? O que você diria? Como indicaria? Como se preparar? Qual o caminho? Você indica o PPGE, enfim? Eu sou muito propagadora, assim, né, do PPGEL, do mestrado, assim, todos os anos eu vou lá e faço a minha parte, né, de compartilhar, dizer que esse é o melhor mestrado do sul do mundo, né, eu gosto muito do PPGEL, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens. Eu acho que uma dica que eu posso dar para quem for se inscrever é ler com atenção os termos das duas linhas de pesquisa, né, para pensar, assim, sobre o seu próprio lugar aí, como se adequa de maneira mais
ter essa consciência, né, que são duas linhas de pesquisas diferenciadas, que elas têm objetos de pesquisa ali que são trabalhados a partir até de perspectivas teóricas diferenciadas, né, então eu entendo ali que o de multiletramentos, discurso e processo de produção de sentidos, por ser mais atrelado aos estudos aí do campo de estudos das linguísticas, de letras, é um pouquinho mais exigente para quem não é dessa área, mas não que não permita, né, ter essa interdisciplinaridade, mas é um pouquinho mais exigente, a meu ver, e a questão da linha de pesquisa de estéticas, ainda que permita falar do texto escrito, ela tem mais possibilidades também do audiovisual, do cinema, da fotografia. Então, são essas diversas possibilidades, né, que a maioria do que se a gente for pensar nos comunicadores, nos jornalistas, é só procurar ali dentro do que o programa oferece, vai encontrar uma forma de desenvolver uma pesquisa e desenvolver o trabalho em que o jornalismo seja objeto, né, por exemplo. Claro que aí a gente está falando de outras perspectivas teóricas que não são da comunicação, que até subvertem um pouco a questão do que a gente entende por recepção, né, como é o caso da perspectiva interacionista, mas a principal dica é essa, né? Se inteirar dessas duas linhas de pesquisa para fazer uma escolha adequada, conforme você pensa a sua pesquisa, e eu super indico, assim, até por conta do conteúdo das disciplinas, dos profissionais envolvidos, né, dos professores que são, assim, muito... as aulas são muito boas, elas são muito potentes, elas desenvolvem mesmo a nossa capacidade de raciocínio e para mim, assim, foi um programa que contribuiu muito com o meu crescimento pessoal e profissional, assim, para todas as coisas da vida. Então, eu indico muito para todas as pessoas que queiram entrar num programa de pós-graduação, que são da área de comunicação também, que é de onde eu venho, né, que pensem no PPG como uma alternativa mesmo, né, para deslocar um pouco dos estudos da comunicação, mas não deixar de lado também, né, essa importante localização do jornalismo aí como um objeto de estudo no mundo, né, que eu acho que é fundamental, é necessário, assim, nesse momento que a gente vive, a gente utilizar de todas as ferramentas disponíveis para valorizar todos esses aspectos das linguagens, né, e nessa interface com a tecnologia. Tá certo, Paula. Foi muito bom conversar e é muito bom observar a percepção que os nossos egressos têm do programa e saber como estão encaminhando seus estudos, o seu trabalho, né? E eu quero te agradecer, então, por ceder esse momento e conversar comigo e desejar que você fique bem, e nós também, em mais um período, que logo possamos voltar para a universidade, ter nossos eventos, e a nossa universidade está aberta também para os egressos, não é? Temos feito agora os eventos também de forma remota, e logo nós vamos expor desse vídeo. Esperamos que as pessoas possam estar motivadas para fazer os seus cursos, para tentar a seleção, seja no PPG, outro programa de mestrado. E aí o objetivo era esse mesmo, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, sobre as pesquisas que estão aí. Lembrando que nós já estamos aí também publicando, né, Paula? Importante, assim, a gente também dispor no mundo essas pesquisas, né? Também o trabalho fica disposto na biblioteca, mas também a partir dele a gente vai ressignificando, vai produzindo também outros papers e trazendo essas descobertas das pesquisas para o debate, né? Sim, Então... a minha pesquisa está disponível na biblioteca virtual da UTFPR, e a gente tem aí um artigo já disponível sobre um dos aspectos da pesquisa, né? Estamos aguardando outro aí que foi para submissão. Que bom. Então tá bom. Muito obrigada, Paula. Um abração para ti, para Carolina. Fique bem. Obrigada para você também. E agora dá para a gente acompanhar o PPJal no Instagram também, né? Que tem os vídeos dos professores. Estamos no Insta, estamos no YouTube
Estamos lá. É só vocês entrarem lá e dar um joinha. Beijo.